Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Manchetes Noticidade que já está no ar. Eu convido você aí de casa a compartilhar informações com a gente. Vamos aos destaques desta terça-feira, 6 de setembro. Daqui a pouco, detalhes da greve nos bancos, iniciada agora pela manhã. E veja também. Boa notícia! Por causa da variação da temperatura, preço do leite está mais em conta. Em média, 25% mais barato. No quadro Talentos e Carreiras de hoje, ganhar dinheiro em um bom emprego ou fazer o que gosta? Vamos mostrar exemplos de pessoas que escolheram trabalhar com mais prazer. Lazer com amigo Pet. No Manchetes Noticidade de hoje, você vai saber qual a melhor hora e os cuidados que se precisa ter na hora do passeio. Uma brasileira nascida em Itapeva foi encontrada morta nesta segunda-feira no Japão, onde morava. O corpo da brasileira estava em um lago na cidade de Hikone. Ela estava desaparecida desde o fim de semana. Segundo amigos, ela saiu para passear em uma moto aquática com um homem e caiu na água. Em meio de nota, o Itamaraty informa que a família já foi contactada e a causa da morte será investigada após a autópsia ser realizada. O Consulado-Geral do Brasil em Nagoya está prestando a devida assistência à família. Hoje o dia está complicado para quem precisa dos serviços bancários. Os funcionários dos bancos entraram em greve agora pela manhã e muitas agências estão fechadas. Para falar sobre o assunto, vamos à região central de Sorocaba conversar ao vivo com o repórter J. Abreu. Boa tarde, J. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, os Correios, as casas lotéricas, outros correspondentes bancários estão com várias filas mesmo, porque são a opção para quem precisava utilizar as agências bancárias, né? São 134 sindicatos em todo o país que já aderiram a essa paralisação. Entre esses sindicatos, os sindicatos da nossa região, também de Jundiaí e da região de Sorocaba. Os caixas eletrônicos também são muito procurados, há muitas filas para quem precisa utilizar os caixas eletrônicos, fazer algum serviço bancário. A gente vai conversar com o Júlio César Machado, que é presidente aqui dos sindicatos bancários Sorocaba e região. Júlio, tem uma previsão para essa greve acabar? Como é que está isso? Boa tarde. Boa tarde. Não tem previsão para a greve acabar, ela começa hoje por uma truculência patronal. Eles fizeram a contraproposta, saíram da mesa e não tem período para voltar. A greve é a ferramenta que a gente encontra para tentar fazer com que eles retornem à mesa e a gente possa continuar a negociação. Sair da mesa não tem mais negociação? Saíram da mesa, não agendaram nenhuma data, fizeram a contraproposta dos 6,5, dizendo que essa era a contraproposta deles. Então nós somos obrigados a fazer a greve para provocar o retorno à mesa. E o que a categoria pede? Nós reivindicamos 14,78%, que é a inflação do período, mês de setembro, 9,57%, mais um ganho real de 5%, entre outras reivindicações, a manutenção do emprego, porque nós, em termos de rotatividade e demissão, nós perdemos em torno de 27 mil funcionários por ano. Agora, como é que está na região aqui de Sorocaba? Nós temos aqui em Sorocaba agora, presente momento, 22 agências fechadas e na região 23, são 45 para um primeiro dia, um número surpreendente para nós. Agora, para quem precisa utilizar serviço bancário, tem que procurar alternativas. Fazer uso das alternativas, que é o mobile bank, através do celular, fazer uso das casas lotéricas, fazer uso do autoatendimento e inclusive dos computadores em casa. Obrigado pelas informações, viu, Júlio? Então, quem precisar fazer a utilização, na verdade, o bom é tentar protelar um pouquinho a utilização do serviço bancário. Mas quem não tem opção, tem que procurar então essas alternativas e ter muita paciência se vier ao centro da cidade, porque tem bastante fila por aqui, Barazal. Tá bom, muito obrigado, viu, Jota, pelas informações. Segue internada sem previsão de alta a adolescente que ficou gravemente ferida em um acidente na madrugada de domingo em Jundiaí.
Nós mostramos o caso ontem aqui no Manchetes Noticiedade. Foram divulgadas as imagens da câmera de segurança de um hotel que registrou o caso e você vai ver agora. De acordo com a Polícia Militar, dá só uma olhada, é muito rápido, hein? O motorista do veículo perdeu o controle do carro e acabou atingindo um poste, um muro e outros 2 carros que estavam estacionados um pouco mais à frente. A adolescente e um jovem ficaram presos às ferragens, foram retirados e socorridos ainda com vida ao Hospital São Vicente de Paulo. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras 2 pessoas que estavam no carro não sofreram ferimentos. Você está vendo de novo aí? É um negócio impressionante. Passou um carro antes. Isso significa dizer o seguinte, será que foi um racha? A polícia está investigando se estaria este motorista participando de um racha na cidade naquele dia, tá bom? Bom, você gosta de leite? Então você já havia percebido que o preço tinha disparado nos supermercados, não é mesmo? Mas temos uma boa notícia. Ele está um pouco mais em conta, pelo menos 25% mais barato. Entenda o porquê dessas mudanças na nossa reportagem. Estava complicado visitar o corredor do leite nos supermercados no mês passado. Era olhar e levar uma, no máximo 2 caixinhas. A gente que tem criança não pode passar sem leite. Tava muito caro mesmo. Fica procurando oferta, até a oferta. Aparecer a oferta para a gente comprar mais barato, né? Só que as coisas estão melhorando, viu? Os produtores do sul do país começaram a repassar estoque com preços menores. R$ 2,89. E esse preço pode cair ainda mais do meio para o fim da semana, quando começam as promoções. Um alívio para quem estava pagando mais de 4, às vezes até quase R$ 5,00. O produto ficou 25% mais barato, em média, do mês passado para cá. O Maurício é diretor de uma indústria de leite e derivados e explica que a baixa foi motivada pela mudança na temperatura. No último mês de julho, nós tínhamos aí uma alta grande no valor do preço do leite, devido à estiagem, né, e aumento de custo para os produtores. Quando estava escasso o produto, muitas empresas fizeram uma estocagem grande desses produtos, principalmente longa-vida. E hoje eles têm que desovar esse estoque. Com as alterações no preço do leite, quem consome bebidas lácteas, iogurtes, queijos e outros derivados também fica na expectativa de que estes produtos fiquem mais em conta. Porém, segundo o diretor, a variação é diferenciada. Dependendo do período que nós estamos trabalhando, a mão de obra acaba subindo, a nossa matéria-prima também, que é o leite, acaba subindo, sempre impacta, com certeza. A seguir, aqui no Manchetes Noticiedade, você acompanha a segunda entrevista da série com candidatos à Prefeitura de Itu. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Guilherme Gazola, do PTB. A gente volta já. O Manchetes Noticiedade abre espaço agora para as eleições municipais desse ano. Você tem acompanhado aqui os nomes dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito nas cidades de nossa região. Hoje você vai conferir quem são os prefeituráveis em Itapeva e também em Campo Limpo Paulista. Os candidatos à Prefeitura de Itapeva são André Araújo, do PRB, pela coligação Novos Caminhos para Itapeva. Áurea Rosa, do PP, pela coligação Renova Itapeva. Gilson Mota, do PHS, e Luiz Cavani, do PSDB, pela coligação Itapeva no Rumo Certo. Os candidatos à Prefeitura de Campo Limpo Paulista são Dr. Japim, do PROS, pela coligação Para Cuidar da Nossa Gente. Odair Ito, do Solidariedade. Marcão, do PMDB, pela coligação Mudança de Verdade. Dr. Luiz, do PSDB, pela coligação Campo Limpo Merece Mais. E Zé Roberto, do PR, pela coligação Trabalho e Competência. A TV Sorocaba SBT realiza uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Itu. As regras foram acertadas em conjunto com os representantes dos candidatos, partidos ou coligações. A ordem de participação foi definida por sorteio.
Cada candidato vai ter 5 minutos para responder a 3 perguntas. Hoje estamos recebendo o candidato Guilherme Gazzola, do PTB, que está junto com a rede na coligação Itu Precisa Mudar. Candidato, obrigado pela presença. Eu que agradeço. O espaço democrático é assim que se faz uma eleição, comparando as pessoas e comparando os candidatos. Tá certo. Obrigado, viu, candidato? O tempo vale, então, a partir de agora, 5 minutos para Guilherme Gazzola, candidato na segurança. O senhor promete, entre as propostas, criar planos de segurança local e regional para a participação ativa da sociedade e vai ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento. Como é que o senhor vai executar essas propostas? Eduardo, segurança é uma coisa muito clara que existe em 2 lados, a responsabilidade estadual e a municipal através das guardas municipais. O que a prefeitura efetivamente pode fazer? Ela pode ampliar o sistema de monitoramento, que é a nossa proposta. Esse sistema ampliado, você pode conversar entre as polícias, fazer segurança pública e identificar focos que podem ser combatidos com inteligência efetiva. Então, o que a cidade, o município pode participar no tema segurança é oferecer às polícias civil e militar uma parceria muito maior no serviço de inteligência. E isso vai ser feito no nosso governo através das câmaras de vídeo monitoramento e a disponibilização disso para as outras polícias, tanto civil quanto militar. Muito bem. Candidato, como é que vai funcionar o poupa-tempo da saúde se o senhor for eleito? Olha, Itu tem um grave problema. Itu, um dos maiores problemas da cidade de Itu, até mais do que a média nacional, é saúde. Itu, nos últimos meses, teve uma tragédia que foi o fechamento do pronto-socorro. Então, esse tema borbulha hoje na cidade, efetivamente. E eu tenho a tranquilidade, tenho inclusive um vice como médico, o Dr. Gaiani. Eu sou cirurgião dentista, também trabalhei por 12 anos nesse hospital e tenho como principal preocupação a reabertura efetiva do pronto-socorro. Reabrir ao lado do hospital. Nós temos lá o Hospital São Camilo e esse pronto-socorro agora é desconectado. Nós, o nosso governo, vamos trazer de volta isso tudo. A questão do poupa-tempo da saúde é uma das nossas maiores bandeiras. O que é o poupa-tempo da saúde? É você centralizar informações para que toda a rede de saúde se converse de forma inteligente, num conceito maior chamado cidades inteligentes. O poupa-tempo faz o quê? Ele centraliza o cadastro desse paciente, os últimos exames feitos, as consultas que foram realizadas, os principais problemas efetivados naquele setor. Com isso você otimiza, e não é brincadeira, 40% do tempo gasto nas consultas tradicionais e no tratamento desse paciente. Mau gerenciamento da saúde leva à morte. Então, nossa responsabilidade efetiva com a área de saúde vai ser muito grande. E esse é um dos maiores temas que hoje choca a cidade de Itu. Poupa-tempo da saúde significa usar inteligência em benefício da sociedade. Muito bem. Na educação, o senhor vai trabalhar para conseguir uma taxa de alfabetização próxima a 100%, candidato? E vai fazer... E como é que o senhor vai fazer para ampliar o número de vagas em creches, por exemplo? Educar significa sonhar com o impossível, às vezes, e fazer aquilo que está ao nosso alcance. E tu já tem um índice de alfabetização, como todo o Brasil tem, muito alto. Isso não significa que você tenha pessoas competentes e alfabetizados na sua totalidade. O que nós vemos hoje é um grau muito alto de analfabetismo funcional, conhecido como analfabetismo funcional, que é uma grande preocupação. É a pessoa que tem a escolaridade, mas não tem o conhecimento, a dificuldade de interpretação nesse sentido. Então, nós vamos qualificar efetivamente o professor. E a qualificação de professor, eu sou filho de professora, eu vivi a decadência efetiva do processo educacional no Brasil e agora uma parte do município assumiu essa responsabilidade, principalmente no ensino fundamental, e você vê efetivamente que falta essa qualificação. E por que falta qualificação? Porque politizaram a área da saúde em Itu. Nós temos um projeto de renovação. Um projeto de renovação significa você valorizar o mérito, meritocracia. Isso é muito importante, isso é fundamental, e ensinar é um ato a longo prazo. E acreditar que é possível alfabetizar todos, e bem, é o nosso desafio. O senhor tem pouco mais de 1 minuto e 10, quer usar o tempo restante? Olha, eu gostaria bastante, até para contar um pouco da nossa história e um pouco da história do que a gente imagina para Itu. Itu vem há 12 anos sofrendo barbaramente com uma mesma gestão. Gestão essa que efetivamente destruiu os serviços básicos da cidade, destruiu a dignidade do nosso povo. Em 2014, a cidade de Itu ficou 7 meses num rodízio massacrante de água. E essas mesmas pessoas estão aí e querem voltar. Itu hoje tem uma grande chance, que é efetivamente comparar o passado e pensar no futuro. A nossa proposta, que é uma proposta de renovação, em antagonismo a esse grupo que dirigiu a cidade por 12 anos, é apresentar um projeto claro,
objetivo, sereno e com forte atuação na questão da lisura, da ética pública tão pedida pelo povo brasileiro. Eu tenho muita fé, acredito muito que Itu está cansado disso tudo e vai mudar. E tanto que a nossa coligação chama-se Itu Precisa Mudar. E esse é o nosso objetivo e para isso eu tenho a tranquilidade e acredito na generosidade do povo ituano. Muito bem. Estamos encerrando a entrevista. Obrigado pela participação. Tá Eu bom? que agradeço o espaço democrático oferecido por vocês. Tá aí, é isso aí. Olha, terminamos assim a entrevista com o Guilherme Gazola, do PTB, candidato a prefeito em Itu. A seguir, sabe aquele conflito, ganhar dinheiro em um bom emprego ou fazer o que gosta? No quadro Talentos e Carreiras de hoje, o tema é migração de profissões. Até já.